E aí, Daniel, beleza? Ô, Tanguy, satisfação revelo. Eu vejo pouco Chegou. você, não, Tanguy. Eu vejo pouco. Aí, como eu vejo pouco você, eu falei, acho que a gente tem que dar outra aula gratuita, porque tá pouco. Tá pouco essa interação, essa troca realmente de conhecimento, onde eu posso compartilhar com você muito conhecimento. É necessário, né, Tanguy? E acima de tudo, me ensinar muito, né, Daniel? Que você sempre é um Eu cara te que me ensino ensina muito. bastante isso. Te ensino Você é um muito. cara que. Pois é. Então, Daniel, qual o tema da aula de hoje? Que a gente vai falar sobre o assunto hoje, qualquer? Olha, Tanguy, é um assunto perigoso, eu diria. É um assunto que a gente tem que andar com cuidado, porque estamos sendo monitorados. É KGB, né? KGB que está monitorando a gente? KGB. KGB ainda É existe? porque. Não, é porque depende da semana, cara. Tem semana que é CIA, tem semana que é NSA, tem semana que é a Ah, BIM. Hoje, particularmente, assim, oficialmente a KGB não existe, chama FSB. Mas se chamar de certo. KGB também, eles respondem Eles também. Tá? aparecem, eles aparecem, né? Parece. É hoje que a gente vai explicar que o Putin é comunista, não é isso? Hoje a gente vai explicar por que, que ele é comunista, qual o caminho do comunismo dele. Ah, tá. É importante dizer que há ironia nessa afirmativa, né, Tanguy? Acho É, importante a gente estar começando o é, nosso encontro. senão isso Vai que aqui o vai pessoal parar lá nos recorta. grupos monarquistas, né? O grupo monarquista fala assim: ah, tá vendo? Os caras falaram que é, pô, como é que não é? É óbvio que é, o Putin é comunista. Então é importante deixar claro, Ah, né? Então, calma. Né? A aula de hoje se chama O Jogo de Putin, qual o lugar da Rússia no mundo atual. Lembrando, né, o que a gente assumiu esse compromisso, né, Daniel, no ano passado, de oferecer cursos, mas a gente não queria ficar restrito aos cursos, né? A gente queria ter a ideia também de promover aulas gratuitas, né? Ajuda a trocar conhecimento, né? Ajuda a passar ideias, né? Enfim, a contribuir para o debate, né? De uma forma geral. Então, a gente tem feito isso, pode botar na agenda aí, uma vez a cada 5 semanas, né? Garantido. A gente tem cursos aqui perdão, aulas gratuitas aqui no Peticional. Então, sempre com temas ou temas muito importantes para aquele momento, ou então reflexões importantes sobre o mundo atual. Só para a gente lembrar, né? A última aula gratuita que a gente deu, né, Daniel, foi falando sobre os grandes blocos econômicos, né? Existem ainda, a fase dos blocos econômicos passou, ainda tem espaço para os blocos econômicos. Já falamos aqui nas aulas gratuitas sobre a economia do Oriente Médio, já falamos sobre China, já falamos sobre geopolítica, já falamos sobre um monte de coisa. E chegou a vez do homem, o Daniel. Gente, eu preciso contar para vocês. Daniel, espera aí. O Daniel ah, estava com medo. Ele estava Tanguy, porra, não rapaz, pode falar do Putin, pelo amor de é. Deus, vai dar problema, vai dar. Porra, eu saio de casa e, porra, o cara me oferece um chá no meio da rua. Eu não sei se eu aceito, se eu não aceito. Se eu aceitar, pode dar problema. E eu falei, Daniel, coragem. A gente tem que enfrentar esse medo. E aí a gente foi. Ele falou, porra, não bota o nome do Putin no título da aula, pelo menos. Eu falei, cara, eu vou botar. E aí eu botei o título da aula com Putin. E aí o Daniel tá preocupado. Vai lá, Daniel, diga aí. Estou preocupado, Tanguy, porque você sabe que eu fiquei lembrando das histórias de Vlad III. Vlad III, que foi príncipe da Valáquia, conhecido como Vlad o Empalador, ele, quando ia matar você, Fura. é verdade. Inclusive, a história do Conde Drácula é inspirada nele. Ele chamava você para um banquete quando ele ia te matar. E aí, você tinha que comer o banquete. Tinha que comer um banquete. É que nem o Putin. Putin te chamou para tomar um chá. Tomar o chá é pior do que não tomar o chá? Talvez não. Talvez seja melhor tomar logo. Tomar logo porque já foi. Entendeu? É isso. Esses são Porque, os. Daniel, as Ah, suspeitas recaem sobre a ideia de que não era chá. Era a cueca do cara. Então o cara toma o chá, ele já ah. tá condenado, já Já era. foi, já era, Porque já ele já era. vestia a cueca antes de sair de casa. E aí já era. Então tomar o chá, de repente, até aquele quentinho, né? Aquele relaxado. Aquele apaziguamento que dá, né, no seu coração, porque você já está condenado mesmo. E então eu queria deixar registrado que se acontecer alguma coisa nos próximos dias e tal, sei lá, né? Acho que quem pode investigar o Putin? Ninguém, né, Tanguy? Se Não acontecer adianta alguma deixar coisa, pelo avisado. menos conta a história, pelo menos, né? Sei lá. É, Mas a olha gente vai falar lá, só bem do Putin aqui. A gente não vai. só bem, o Você homem, a viu, lenda. você viu que eu fiz uma thread do Putin entregando flores para as mulheres? Eu vi. Um gentleman. Eu mandei para você a primeira foto dessa A thread, primeira porque eu fiquei ofendido. Achei que foi. o Putin estava tentando furar meu olho.
entregando flores para Angela Merkel, né? Viu o Meu sorriso crush. que ela abriu? Vi, cara. Achei meio amarelo o sorriso, achei. Que ela não curtiu realmente. Ela estava Não foi. fingindo. Não... Eu conheço Ângela. Ângela, né? Porque eu sou íntimo. E Ângela não tem aquele sorriso, não, aquele sorriso amarelo. Vamos começar, Tagui. Vamos começar o nosso começar. encontro de hoje, esse encontro sobre a geopolítica da Rússia. E acho interessante começar pelo começo, né, Tanguy? Assim, Daniel, quem estuda geopolítica, né, quem gosta da geopolítica, não tem como desviar da Rússia. Tem alguns países, né, que não tem como você pensar em geopolítica sem nomeá-los. Deve ser porque a Rússia é meio grande, né, cara? Você não É, consegue nem contornar a Rússia, não né? tem Você como não consegue contornar. nem Ela passar é pelo onipresente, lado. ela tá em tudo quanto é lugar. Então, assim, a Rússia, só para exemplificar, né, é aquele país que você pode sair da Ucrânia e chegar na Coreia do Norte passando por um único país. Porra, de Ucrânia para a Coreia do Norte passando por um único país, só a Rússia é capaz de oferecer um negócio tão inacreditável quanto esse. Então, então eu estava falando Rússia, Estados Unidos também, assim, pensando em geopolítica, não tem como você desviar. Então, são dois países que você, sempre que quiser pensar em geopolítica, eles vão estar lá. E esse cara que está na tela aí, Daniel, era um britânico chamado Halford John Mackinder. E ele escreveu um livro no ano de 1904 chamado The Geographical Pivot of History, ou, né, o pivô, né, geográfico da história. Qual o argumento dele? O argumento dele é que existe uma região do mundo chamada de Heartland. Tá? Dá um toque aí, Daniel, que vai mostrar um mapinha de o que é o Heartland. Então, o Heartland é essa área que está em laranja, né, no meio aí da Eurásia, e o que ele diz é: quem domina o Heartland domina a Ilha Mundo. A Ilha Mundo é toda essa região laranja e amarela que está no mapa aí. E quem É o domina a Ilha laranja Mundo? mais o amarelo, né? A Mais o Ilha Mundo é amarelo, o acima laranja de mais o tudo. amarelo. Então, basicamente, é Eurásia, né? E quem domina essa região toda, a Ilha Mundo, domina o mundo. Por quê? O motivo aqui é muito simples, viu, Daniel? Aqui a gente pode, inclusive, levar para estratégia militar. Né? Você consegue acessar o mundo todo de forma muito rápida. E para contornar o Heartland, a volta que você tem que dar é muito grande. Ou seja, o Heartland ele consegue te atacar de diversos lugares diferentes. Né? Ele consegue acessar muitos lugares diferentes para atacar. Você não consegue cercar o Heartland. O Heartland é incercável. Né? Não tem jeito. É um território rico em recursos naturais e é um território absolutamente protegido. Ele é enorme e virtualmente, Daniel, inexpugnável. Não tem como se chegar nele. Ao norte ele está protegido por gelo, né? Você está falando do Ártico ali, e ao sul você tem montanhas, né? Então você tem os Alpes, né? Você tem as montanhas asiáticas e tudo, você tem as montanhas da China, enfim, então você tem uma cadeia de montanhas que protege o Heartland. E você tem os desertos, você pega o deserto do Saara, você pega o deserto do Gobi, você tem regiões ali que protegem o Heartland de forma muito clara. Então o que ele está dizendo é: olha, essa região aqui ela é central. E aí, eu não sei se você reparou, Daniel, mas tem uma grande coincidência, né? O Heartland é a Rússia. Assim, é a Rússia barra União Soviética, né? Ele está falando ali em 1904. Não tem União Soviética ainda, mas é exatamente o lugar que é sobreposto posteriormente, quase na sua integralidade, pela União Soviética. É importante entender, Daniel, por que ele está falando isso, qual é a preocupação dele. Como eu disse, o Mackinder ele é um britânico. E a preocupação que ele tem é o seguinte: o Heartland ele é muito perigoso, porque não tem como dominá-lo. Ninguém vai conseguir chegar lá e tomar o Heartland. Como a gente viu, né, Daniel? Teve um senhor baixinho, mais ou menos da sua altura ali, né, Napoleão, que tentou tomar e não rolou. E depois, né, depois do próprio livro do Mackinder, o Hitler também tentou tomar e também não conseguiu. Ninguém consegue tomar essa região aqui. Então, qual era a preocupação dele? E nos dois casos, Tegui, você não consegue tomar porque a Rússia não acaba. A Rússia não acaba nunca, né? No caso de Napoleão, que chegou a tomar a cidade de Moscou e não encontrou realmente o governo presente, não encontrou a burocracia em Moscou. Claro que a capital já era São Petersburgo, mas mesmo assim você tem ali a percepção de que eu não consigo chegar. E o exército nazista, com toda a motorização que ele tinha, os relatos são sempre os mesmos. A Rússia não acaba nunca. A gente anda, e a Rússia
Não acaba. Lembrando que a gente está falando de um país continental, porque continental, quando se trata de Rússia, é verdadeiramente continental, né? É quase bicontinental, né? Brasil e Estados Unidos não é país continental. O país continental é a Rússia, que vai, como você bem colocou, ali da Europa até o extremo Oriente, literalmente. Então, quando você coloca que não dá para cercar a Rússia, que não dá para tomar a Rússia, é por uma questão física mesmo. É impossível ocupar um país desse tamanho, é impossível dominar um país desse tamanho e, consequentemente, se você não pode ser dominado e se você tem um tamanho e uma magnitude como essa, você se torna incontornável do ponto de vista geopolítico. Pois é, e aí qual é a preocupação, qual é a dor de cabeça do Mackinder? A dor de cabeça do Mackinder é se juntar a Rússia desse tamanho, com essa pujança, com recursos naturais e com acesso basicamente ao mundo todo, com a Alemanha, ferrou. Porque você imagina, a gente está falando sobre uma Alemanha, Daniel, que se unificou tardiamente, né? A unificação alemã é de 1870 para 71, e é um país que já nasce rico, muito populoso, industrializado, potência militar, e existe uma preocupação, portanto, do Reino Unido, mais uma vez, o Mackinder como britânico, de falar, olha, se juntar a Alemanha industrializada e rica, e populosa, e grande para os padrões da Europa Ocidental, com a Rússia, com essa magnitude toda, eles vão basicamente tomar a Europa Game toda. over. Game over. Não tem o que fazer para segurar. Não há o que fazer. Então, o que o Mackinder está dizendo? Ele está falando para o governo britânico. Gente, presta atenção no que está acontecendo, porque se essa aproximação acontecer, a gente vai ficar completamente isolado, porque esses caras vão tomar o leste europeu, vão tomar a França, vão tomar a Itália, e acabou, e a gente fica isolado, eles talvez não consigam invadir num primeiro momento o Reino Unido, porque nós somos uma ilha, ok, mas é questão de tempo. Mas a gente precisa dar um jeito de fazer uma articulação entre nós e a França, de modo a isolar a Rússia. Perdão, a isolar a Alemanha. A gente precisa da Rússia do nosso lado. E aí você imagina, se eu pego Reino Unido, França e Rússia, eu isolo a Alemanha. A Alemanha ela vai ter que lutar uma guerra em 2, talvez 3 frentes. França de um lado, Rússia do outro, e do outro lado do canal, a Inglaterra, o Reino Unido. Então, a gente precisa fazer isso. Por que eu estou falando isso aqui tudo? Porque a gente percebe o desespero que é para a Europa Ocidental ter a Rússia contra si. Se a Rússia virar contra a gente, já era. Basta a gente ver, Daniel, que na Primeira e na Segunda Guerra Mundiais, a preocupação britânica e francesa é: eu preciso da Rússia do meu lado. Se a Rússia estiver comigo, a gente já cerca a Alemanha. E basta a gente ver que quem derrota na prática, né, a Alemanha nazista é a União Soviética. Os caras invadem a União Soviética, matam gente a rodo e mesmo assim a União Soviética vem igual um trator e passa por cima da Alemanha e chega finalmente a Berlim em maio de 1945. Então, não dá para pensar, é impossível pensar em geopolítica sem pensar no tamanho da importância da Rússia no sistema internacional. Há algumas observações importantes. Quando a gente está falando do início do século XX, aliás, já no final do século XIX, já há uma consciência por parte dos britânicos que a Alemanha vai dominar economicamente a Europa e que ela precisa ser parada. Os alemães, eles estavam com uma capacidade inovativa muito superior à dos britânicos, uma capacidade de escala industrial muito superior ao dos britânicos. É só a gente lembrar que os alemães inventam no final do século XIX o automóvel e o motor a combustão interna, o que faz com que a primeira revolução industrial se torne segunda revolução industrial. Enquanto a primeira revolução industrial é uma revolução essencialmente britânica, a segunda revolução industrial acaba sendo uma revolução industrial alemã e, em parte, americana. Mas aí, falando da geopolítica europeia, ela é muito mais alemã do que britânica, a segunda revolução industrial. Então, isso é apavorante para os britânicos, essa percepção de que eles vão ser engolidos economicamente pela Alemanha. E, num certo sentido, se a gente recortar e vier para 2021, eles foram. A Alemanha engole hoje, inclusive, os britânicos, é muito mais relevante economicamente do que os britânicos, embora os britânicos tenham ali algum tipo de resquício da Commonwealth, algum tipo de resquício de influência, tenham a língua inglesa, etc. Mas, economicamente, a Alemanha é muito mais relevante do que o Reino Unido
e talvez por um certo capricho do destino, engoliu a Europa sendo líder da União Europeia. Quer dizer, engoliu a Europa de uma outra forma, e sem incluir a Rússia que acaba não fazendo parte desse projeto. E no caso específico da Segunda Guerra Mundial que o Tanguy fez referência, o Hitler, existem registros de declarações do Hitler dizendo: se eu soubesse que tinha tanta gente, que tinha tanto soldado, eu não tinha invadido. Ele percebe isso relativamente rápido, que quando eles invadem a União Soviética, isso está documentado, eles descobriram que o Exército Vermelho era muito, mas muito maior do que eles haviam se planejado e eles haviam estimado, que esse acabou sendo o grande erro. A Alemanha nazista perdeu para a União Soviética por número de blindados, número de soldados. Os soviéticos não eram bons, as armas não eram boas, os blindados não eram bons, mas eles eram muitos, e contra muitos você acaba não tendo como vencer numa guerra convencional. Basta de ver a quantidade de mortos que a União Soviética teve, né? Um percentual muito significativo dos mortos da Segunda Guerra Mundial foram soviéticos, e mesmo assim os caras chegaram em Berlim. Então é realmente inacreditável. E, aliás, tem que dizer também que o que a Alemanha fez também é um negócio muito inacreditável, né? Ela conseguiu dominar a França muito rapidamente, segurar o Reino Unido e se virar para a União Soviética e conseguir invadir a União Soviética. Tudo bem que não conseguiu dominá-la, mas, de qualquer maneira, assim, militarmente é um negócio de outro mundo. É inacreditável. A história da Segunda Guerra Mundial é um negócio muito inacreditável. Mas tudo isso para dizer que a Rússia faz parte do imaginário geopolítico mundial. A gente está falando sobre Mackinder aqui, uma das figuras mais importantes do pensamento geopolítico. Aliás, se quiser voltar na história, a própria história do Napoleão, por exemplo, que também, assim, em termos de campanha militar, é inacreditável, é uma história que para na Rússia. A gente está falando sobre obras como a do Tolstói, né, Guerra e Paz, que está narrando ali como é que o exército russo vê a Europa Ocidental. Isso mostra como que a Rússia ela tem uma relação intrínseca com os grandes movimentos geopolíticos. Tanto é que depois da Segunda Guerra Mundial começa a Guerra Fria, né, e aí a Rússia continua sendo relevante. A Rússia, já como União Soviética, ela continua sendo relevante. E aí os Estados Unidos eles vão promover a chamada política da contenção, né? E aí eu acho que essa imagem ela ilustra bem, né, o que é a política da contenção. Você tem a União Soviética ali, que é muito grande, né, ela é muito gigantesca, mas a ideia é você reduzir a União Soviética ao seu espaço. Porra, é um espaço enorme, mas a gente faz alianças na Europa Ocidental, aí cria a OTAN, Plano Marshall, alianças políticas, ajuda econômica e tal. Alianças no Oriente Médio, Israel, Irã, Iraque, Arábia Saudita, traz essa galera toda para o nosso lado. Irã do Shah ainda, né? O Irã ainda do Shah. O Irã do Shah, exatamente, antes da Revolução. Paquistão, a China, vamos tentar dialogar com a China, vamos ter o Japão do nosso lado. E o Ártico ao norte, isso significa que o Heartland ele é inexpugnável, ou seja, eu não consigo tomar o Heartland, mas ele também pode se tornar uma prisão. Exatamente porque ele está muito baseado em terra e não há grandes acessos a ele, o Heartland ele também traz uma dificuldade da União Soviética sair. Se você cerca a União Soviética é presa. Ela está presa dentro de casa. Então, durante a Guerra Fria, o objetivo é exatamente uma limitação à expansão soviética. Não é o nosso objetivo na aula de hoje, a gente vai até falar isso em outro momento, tá? A Guerra Fria é muito mais uma passagem aqui, mas é importante notar como a Rússia ela segue sendo importante enquanto ela está no papel de União Soviética. A década de 90 é um momento de retração, ou seja, a Rússia ela vai passar por um período de... Vai minguar, literalmente vai minguar, né? Ela vai ressecar, né? Ela vai desidratar. A Rússia ela está... Na verdade, assim, o que é importante a gente lembrar é que durante a década de 90, a pergunta que se fazia era: será que a Rússia vai conseguir se manter como unidade política? Porque a União Soviética se esfacelou e o risco que existia era que a Rússia também esfacelasse. Aliás, houve inclusive esforço nesse sentido, né? Porque a Rússia, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, não é exatamente um país homogêneo. A gente está falando, inclusive, de uma Rússia que tem até hoje repúblicas dentro da Rússia, que tem presidentes de repúblicas dentro da Rússia, que tem regiões com maior autonomia, regiões com menos autonomia, regiões com uma certa diversidade do ponto de vista religioso, do ponto de vista étnico. Então, no momento em que a União Soviética entra em colapso, algumas dessas minorias russas começam a dizer: opa, vou embora também.
Pô, a Ucrânia foi embora, Bielorrússia foi embora, tá todo mundo indo embora, eu vou embora também. Aí vai entrar a questão dos chechenos, vai entrar uma série de outros grupos dentro da Rússia querendo buscar a sua própria independência, e há aí, nesse momento, a percepção, ih, rapaz, será que a Rússia também vai esfarelar? Não vai ser só a União Soviética? Porque o esfarelamento da União Soviética, é claro, você tinha ali 15 repúblicas, a Rússia era apenas uma delas, e a União Soviética, ao entrar em colapso, você passa a ter 15 repúblicas independentes. Agora, será que a própria Rússia vai ser esfarelada? Será que a própria Rússia vai ser dividida? Essa Rússia que durante tanto tempo buscou a consolidação de um império, essa Rússia que durante tanto tempo teve no expansionismo territorial a sua grande marca, a sua grande unidade. Então, eu acho que essa é uma referência importante. A Rússia consegue, de alguma forma, e é algo que a gente vai explorar com mais calma num outro momento, segurar o rojão, dizer, não, peraí. A Rússia continua de pé. A União Soviética foi, ok? Mas a Rússia frase aí, Daniel, peraí. Calma aí. Vamos botar as coisas no lugar. Você falou uma frase aí que me chamou a atenção. Qual? Vamos colocar a Rússia de pé. Tem que botar aspas e você vai dar mais um toque no seu tecladinho aí. Mais um. Por favor. Quem foi que botou a Rússia de pé? Quem foi que botou a Rússia de pé? Ele, o homem, a lenda, o mito, grande homem, Vladimir Putin. Eu não sei se você sacou o jogo de imagens, o Putin olhando para a contenção. Você reparou isso? Reparei. O Putin está olhando para a contenção e rindo. Olha a cara de desprezo que ele está demonstrando. Qual é a lógica do Putin? A Rússia está se esfacelando, a gente precisa fazer o que for necessário para conseguir manter a Rússia. E o que for necessário é o que for necessário mesmo. Cortar cabeças, envenenar pessoas, não negociar com terroristas. Não há limites, mas a Rússia vai ficar de pé e a unidade russa vai ser preservada. Putin, pelo amor de Deus, só não derruba a aula. Ele falou essas coisas, mas ele falou sem pensar. Foi na empolgação, desculpa. Foi na empolgação, escapou. Não foi isso que ele quis dizer. Ele não quis dizer cortar a cabeça, né, Daniel? Foi metafórico. Não é envenenar pessoas, é envenenar a alma das pessoas, né? Essa é uma coisa mais metafórica. Teve aquele problema no teatro em Moscou, né? Que morreu um monte de gente. Daniel. Não negocia com terrorista. Matar todo mundo, matar todos os terroristas e todos os espectadores, matar absolutamente todo mundo. Porra, acontece. Você nunca entrou numa escola de ensino básico, fundamental, e matou todos os alunos junto com os terroristas? Porra, olha, toda rapaz, semana acontece isso, gente. Você sabe que o Putin que bolou aquela filosofia, não negocio com terroristas, os reféns estão mortos. Isso é sério, isso não é piada, isso não é sério, isso é um mantra da lógica do Putin que vai ser utilizada nesse momento de estabilização da Rússia. Não negocio com terroristas e os reféns, para mim, estão mortos. Você vai negociar para quê, né? Qual é o motivo de você negociar se não tem nem mais refém para ser solto? Então, a ideia do Putin é uma retomada desse vigor geopolítico russo. Por que eu voltei lá no Mackinder, né? Para a gente mostrar que a Rússia sempre foi muito vigorosa geopoliticamente, a União Soviética mantém essa linha, mas a Rússia da década de 90 não. A Rússia da década de 90, Daniel, ela não é mais aquele urso, é um ursinho carinhoso. Sabe, não ameaça ninguém, é grande e tal, mas, sabe, não faz grandes coisas, né? A Rússia do Putin ela vai voltar a exercer esse fascínio geopolítico. Aliás, a Rússia tem esse poder sobre a mente ocidental, né, que é uma admiração e um temor. Aliás, eu acho que o Putin encarna isso de forma perfeita, né? Todo mundo olha para o Putin com muito temor, mas com muita admiração, assim, pela coragem que ele tem de fazer as coisas que ele faz, e busca assegurar o seu entorno regional. Eu preciso garantir que não voltem a mexer da mesma maneira como mexeram, se a gente vai discutir em outro momento também, no entorno russo durante a década de 90. Então, eu preciso expandir a minha influência para que não cheguem perto das fronteiras russas. A aula de hoje é como que ele faz isso. E é muito importante destacar talvez o outro lado, né? Os russos olham para o Ocidente, em particular, e olham com desconfiança, né, Tanguy? Eu não sou um de vocês, né? Nunca você, né? Vamos falar a verdade? Eu não sou um de vocês, nunca você. Vocês não me consideram um de vocês, então eu me sinto absolutamente liberado para fazer o que eu quiser. À vontade, pois é. À vontade para fazer o que eu quiser. Eu tenho que compor com a União Europeia. Tem coisa nenhuma. Eu não sou um de vocês, nunca você.
sempre fui discriminado, sempre fui maltratado, sempre fui colocado como um cidadão de segunda linha na Europa, desde a época lá do menino Pedro Grande. Vocês sempre me trataram mal, dizendo que era uma monarquia de segunda classe. Então, não tenho nenhuma obrigação de compor com vocês, não tenho nenhuma obrigação de me relacionar bem com vocês. Vamos fazer business. Se eu tomar um pedaço aqui da Ucrânia, ninguém tem nada a ver com isso, a gente vai chegar nesse momento. Se eu quiser bater nos chechenos, ninguém tem nada a ver com isso. Entendeu? Porque aqui o negócio é diferente. O negócio é diferente. O negócio de democracia. A Rússia não tem democracia, nunca teve. Era czar. Depois teve aquela Duma, que era meio factóide e tal, que era uma Duma pela saco lá do czar. Aí depois teve a União Soviética, que não era exatamente a democracia. E acabou agora. Tem que ter democracia. A Rússia nunca teve democracia. Não, mas o que ele diz o russo gosta de governo forte. É a democracia que dá. E lamba os beijos. É a democracia que dá. Democracia, ó, não quiser, a gente pode apertar mais os parafusos aqui. O que tem de democracia é isso. Por exemplo, a Rússia tem Constituição. Porra, Daniel, não tá bom? Tem Constituição, tem eleição. Tem Constituição. Então, o que ele está dizendo você quer democraciazinha no modelo França, você vai. Aqui, a democracia que dá é essa. Vai para a França, não enche o saco. Gostou. Vai para lá que lá, vota. Como é que é? Observadores internacionais. Pelo amor de Deus, né? A gente aqui não é democracia coxinha, a gente é democracia raiz. Segue aí, Daniel. Quais são as prioridades russas em termos de geopolítica? Tá? Eu acho que já as duas imagens aí já dizem muito, né, sobre, né, os dois pontos centrais, mas a primeira delas é a contenção e expansão da OTAN. Só para a gente contextualizar, e mais uma vez, depois a gente vai falar mais sobre isso, durante a década de 90, durante o período de fraqueza da Rússia, a OTAN não ficou parada. A OTAN e a União Europeia... A OTAN não ficou parada? A OTAN foi um bunda lelê. A OTAN saiu pegando todo mundo. Oi, você era do Pacto de Varsóvia? Quer assinar com a OTAN? Vem pra OTAN. Oi, você também era do Pacto de Varsóvia? Porra, vem assinar com a OTAN. Quer dizer, aproveitou ali e falou, vou levar todo mundo. E a Rússia preocupada, tentando resolver problemas domésticos, o Putin negociando com o terrorista, atacando o checheno, e a OTAN, pegando, assinando com a Polônia. A OTAN estava aparecendo aquela rodada inicial do Banco Imobiliário, né? Você compra qualquer coisa, aparição na sua frente, pá, compra. Né? É isso. Isso aí era a OTAN fazendo compras. E a União Europeia também, no embalo. Levou alguns países, levou Polônia, Hungria, República Tcheca. O que eu achei que eles pegaram um pouco pesado, Daniel, foi na hora que levaram os Bálticos. Os Bálticos, aí assim, até eu fiquei chateado. Os Bálticos, eu falei assim, porra, aí não, né, cara? O Báltico é da Rússia, né? Sempre foi. A mãe Rússia, protetora dos eslavos do sul. A gente tá falando de 1000 anos, cara. Tem 1000 anos que a Rússia manda ali, cara. Então, Estônia, Letônia e Lituânia, eu achei que, sei lá, cara, eu acho que eles provocaram. Não tivesse ido para ali, de repente, porra, a gente fica aqui, fica como tá. Agora, levou Estônia, Letônia e Lituânia. E ainda mais Polônia, República Tcheca. Assim, Hungria, porra, não dá, né, cara? Eslováquia também, Hungria também. Foi longe. Abusaram também, abusaram. Levaram Romênia, levaram Bulgária, rapaz, foi longe o negócio, hein? Pegaram ali uns eslavos também da antiga Iugoslávia. Ih, rapaz, os caras foram no strike ali. O que acontece quando você não dá limite, Daniel? Os caras ficam achando que é assim. Aí a OTAN dá uma ligada para a Geórgia. Vai dar o telefone da Geórgia, compartilha com o meu contato. Geórgia. Opa, tudo bem? Estou com uma vaga sobrando aqui na OTAN. Tu não quer conversar comigo, não? E aí, quem é que tinha grampeado o telefone? Putin. Putin falou assim, peraí, vamos parar. Acabou aquela história lá de trás. Tá? Estou informando que não tem conversinha com Geórgia. Daniel, Geórgia foi onde nasceu o Stalin. E Geórgia não é pertinho, né? Faz parte da alma russa. Né? E aí, como a Geórgia, né, mantém o contato, fala assim, eu vou conversar com quem eu quiser porque você não manda em mim, brotam tropas russas em duas regiões da Geórgia, que estão marcadas aí. A Abcásia, que está ali no Mar Negro, e a Ossétia do Sul, que está ali no norte da Geórgia.
Essas duas regiões são tomadas pelas tropas russas. Só para vocês terem uma atualização, continuam áreas independentes até hoje. Tá? A Abcásia e Ossétia do Sul são regiões de maioria russa dentro da Geórgia e se mantêm independentes até hoje, mantidas pela Rússia. Eu acho que assim, o Putin, acima de tudo, ele é muito didático, Daniel. Eu acho que ele explica muito direitinho, de forma muito clara, o que ele está querendo dizer. Eu acho que é uma lição para todos os professores. Você quer ensinar como é que se faz o negócio, você mostra de forma didática. Não pode tomar território que eu considero que é meu. Por quê? Porque vai dar treta. Vai dar problema. Então a Rússia vai lá e toma a Abcásia e a Ossétia do Sul, que se mantém independentes até hoje. E eu achei um movimento inteligente, porque se a Geórgia assinasse com a OTAN, se desse tempo, o que acontece? Se invadisse a Geórgia, ia ter que vir a OTAN inteira defender a Geórgia. E aí o que você faz? Aproveita, se antecipa. Ah, entrei na Geórgia. A Geórgia não é da OTAN ainda, então vocês não podem fazer nada comigo. Vocês não têm obrigação nenhuma comigo. Não se metam comigo, porque eu estou aqui e já cheguei primeiro, antes da OTAN, a assinar com a Geórgia. E depois que você entra, aí já era, né? Aí, e convenhamos, né? Você vai entrar em guerra com a Rússia. Por causa da Geórgia? Por causa de Geórgia não dá, né, Daniel? Ah, porra, a Rússia invadiu, sei lá, cara, invadiu a Polônia. Porra, aí a gente pensa, né? Polônia tá ali no meio da Europa, pertinho da Alemanha. Vá lá. Mas cá de Geórgia não tem condição, né? Então o Putin, ele é didático, ele fala assim, faz não. Faz o seguinte, faz não. Vocês ficam aí, eu fico aqui e a gente fica de boa, tá? Então, permanecem independentes até hoje, ali faltou a conjugação, né? Permanecem independentes até hoje, tanto a Abcásia quanto a Ossétia do Sul. Mas, Daniel, tem gente que não presta atenção na lição que o Putin está tentando ensinar ali. Ele está tentando e tal, mas tem gente que às vezes dorme durante a aula. Não é isso, ainda. Não é isso. O que aconteceu? A Ucrânia é grande. A Ucrânia falou: eu não sou Geórgia. Porra, na boa. Eu não sou Geórgia, eu sou Ucrânia. Porra, a Rússia, antes de ser Rússia, era protetorado meu, né? Do Principado de Kiev. É verdade. A Rússia surgiu na Ucrânia. A Rússia surgiu na Ucrânia. A Rússia é minha filha. O que é isso, gente? A Geórgia é a Geórgia. Né? A Geórgia, eles falam esquisito, tem aquele sotaque que ninguém entende, estão do lado de lá, não tem riquezas naturais tão volumosas quanto eu. Eu sou a Ucrânia, já estou na Europa. Eu sou na Europa já, né? Estamos aqui na Europa, muito mais perto da Europa do que a Europa-Geórgia. Então, Tanguy, a Geórgia tudo bem, mas comigo é diferente. Porque o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. A Rússia não terá a pachorra de se meter na Ucrânia. Tenho certeza. Então, vou conversar com a Europa. E ninguém me segura, hein? Eu vou conversar e é isso. Tá? E aí, a gente tinha um presidente que era o Yushchenko, né? O presidente Yushchenko. E o Yushchenko começa a conversar com a União Europeia, não sei o quê. Acaba o governo do Yushchenko, entra o Yanukovych. Yanukovych era parça do Putin. Parça não, Daniel. Ele morreu de medo do Putin, que, aliás, ele está certíssimo. E o Yanukovych fala assim, olha, não vou mais negociar com a União Europeia, não, que eu estou recebendo aqui uns WhatsApp meio esquisitos, ameaças, e sei lá o que pode acontecer. E ele rompe negociações com a União Europeia. A gente sabe que a União Europeia e a OTAN andam juntas, né? É a patotinha ali, andam juntos. Então, assim, começou a dialogar com a União Europeia e vai negociar com a OTAN também. O Yanukovych rompe negociações com a União Europeia, fala, não vou mais negociar. E a população de Kiev, só para deixar claro, o Daniel falou um negócio que é importante. A Ucrânia é muito grande. Ela tem uma porção mais ao leste, que é russófila. Ou seja, eles falam russo, eles são russos. Eles são russos de outra nacionalidade, tá? Mas eles são russos. E você tem os ucranianos mais ocidentais, que se consideram a Europa Ocidental e costumam ter uma resistência muito forte à Rússia. Tá? Kiev, que o Daniel está mostrando aí na tela, fica na Ucrânia Ocidental, fica na Ucrânia Europeia. A população vai para as ruas em Kiev para protestar contra o fim das negociações. Isso vai ser um processo que a gente chama de Euromaidan. A princípio pró-União Europeia e depois claramente anti-russa, e, aliás, com determinadas, inclusive, inclinações ligeiramente fascistas. Tá? Assim, a extrema-direita ucraniana, já nesse período, se mostra de forma bastante clara.
O Yanukovych diz, olha, não tem nada a ver com isso, estão quebrando tudo aí, estão fazendo manifestação. Ele pega o carrinho dele, vai até a Crimeia e da Crimeia ele vai para a Rússia. Ele foge para a Rússia. E o que o Yanukovych diz é, olha, o Putin, agora é contigo, o bicho está pegando lá e é por causa da Rússia. Então, o que o Putin vai fazer? Dá mais um toque aí, Daniel, vamos para o próximo slide. O Putin vai mandar soldados russos para, na visão dele, na lógica dele, na verdade, no discurso dele, né, para ser mais exato, no discurso dele, para garantir a segurança dos russos que vivem na Ucrânia. De novo, gente, os russos que vivem na Ucrânia são ucranianos. Eles têm nacionalidade, passaporte ucraniano, mas se sentem russos. Então a Rússia invade e toma a península da Crimeia, tá? Que é essa daí que está na imagem para vocês, a península da Crimeia. Dá uma abrida na imagem, Daniel, e a gente vai ver a importância estratégica da Crimeia, né? A Crimeia, ela tem uma costa enorme no Mar Negro. E a gente vai falar daqui a pouquinho qual a importância histórica do Mar Negro, a importância estratégica do Mar Negro. E é importante destacar aqui, gente, ela é uma península da Ucrânia. Ela é uma península da Ucrânia. Ela tem ligação por terra, como vocês podem observar aqui, com a Ucrânia. Eu adoro o Google quando ele bota o tracejadinho, né? O tracejadinho é tipo, eu não sei, não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. A Rússia diz que daqui para lá é Rússia, a Ucrânia diz que não tem nada a ver com isso. Alguns aspectos interessantes é que a Rússia pegou e transformou Sebastopol numa cidade federal russa. É uma das 3 capitais russas. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. A Rússia sempre teve 2 capitais. É a cidade de Moscou e a cidade de São Petersburgo, que é uma cidade federal. E com a anexação da Península da Crimeia, a Rússia passou a ter uma 3ª cidade federal, que não por acaso é Sebastopol. Ou seja, meu amigo, é uma das capitais da Rússia, tá? Acabou. É um fato consumado. E aqui a ligação com o território russo, como vocês podem observar, é uma ligação por ponte. Quer dizer, não existe uma ligação territorial, né? Não existe uma ligação por terra para o território da Rússia. Um doce para quem adivinhar quem foi que inaugurou a ponte dirigindo um caminhão. O senhor Putin. Tá? Então, essa ponte já existia, mas era uma ponte pequena. Ele, com simbolização, ele duplicou a ponte, aumentou, não sei o quê, e ele foi a primeira pessoa dentro de um caminhão a pilotar, né, o caminhão na passagem da Rússia em direção à Península da Crimeia. Que não é pequena, gente. Não é pequena grande, a Península da Crimeia. Olha quem está aqui, gente. Istambul, gente. Olha aqui, rapaz. Vamos chegar lá, peraí. Quer dizer que passou a ficar mais perto? Rapaz. Vamos chegar lá. Tá bom. Volta, rapaz. Porque a gente não terminou de conquistar a Ucrânia ainda, Daniel. Né? Temos chão para conquistar ainda. Volta lá. Aqui, então. Peraí, vamos voltar aqui para saber o que... Tá, ok. E aí, forças russas ocupam também 2 partes da Crimeia, que são Luhansk e Donetsk. Tá? Luhansk e Donetsk são um pouquinho maiores, né? Vocês estão vendo a imagem aí. 2 partes da Crimeia, não. 2 partes da Ucrânia. 2 partes do leste da Ucrânia. Isso. Então, a Crimeia está ao sul da Ucrânia. Essas partes aí são partes de maioria russa no leste da Ucrânia. Tá? Uma coisa maravilhosa. Isso aqui faz parte de uma região chamada Vale do Rio Don. Tá? Então, tem o rio, né? O rio mais importante da região. Donetsk e Luhansk ficam nessa região, que é o Vale do Rio Don, que foi invadida por tropas russas. O Putin diz, Daniel, que não sabe quem são esses russos. Não sei. Ele não sabe, Daniel. Eles são russos? São. Cara, são milicianos. É milícia. Pô, milícia. Eles, por acaso, falam russo, têm uniforme armas russas, armamentos russos, treinamento russo, bebem vodka, tudo russo. Mas isso, Daniel, não prova nada. Você concorda comigo? Até porque eles tiraram os adesivos. Eles tiraram as paradas lá. Não tem os velcro. Os velcro, os badges. Tiraram. Então, o que ele disse é, olha, eles são voluntários. Eles foram lá e tacaram. Mas realmente eu não tenho responsabilidade alguma com esses caras que estão lá. Assim, eles estão defendendo o próprio direito dos russos se defenderem. Eu não posso...
porra, eu não vou me meter em assuntos ucranianos. Você concorda, Daniel? Que o exército russo não pode fazer isso? Não tem porquê, não tem Eu não porquê. vou fazer isso. Eu vou entrar na Ucrânia para expulsar invasores do território da Ucrânia. Não posso fazer isso. Assim, não faz sentido. Então, reparem como é que ele de fato subjuga, né, a Ucrânia dessa maneira. Ele mutila a Ucrânia. Tá? Então, a Crimeia está tomada, partes do leste da Ucrânia estão ocupadas por rebeldes, né, separatistas russos, e a Ucrânia, portanto, ela está de mãos atadas a ponto de o Putin fazer, inclusive, o presidente da Ucrânia. Né? O atual presidente, que é o Vladimir Zelensky, é bucha do Putin. Você olha assim, a expressão física dele, né? A maneira como ele se porta diante do Putin, você vê que ele está absolutamente subordinado ao Putin. Qual é a graça da Ucrânia? Por que a Ucrânia é tão importante? Dá mais um toque aí, Daniel, que vai aparecer uma imagem que eu acho bastante importante. Os gasodutos russos passam por dentro da Ucrânia. Não pode ser. Não pode Todos, ser. praticamente. Não pode ser. Isso que coincidência. É uma coincidência, Daniel. Você sabe que coincidência acontece, né? A pessoa fala, não existe coincidência. Existe, tá aí, ó. Por acaso, a região que tem o um Putin bacana aqui. Tem um gasoduto bacana aqui, passando na Crimeia também, né? Interessante. Coincidência também. Então, qual é a preocupação da Rússia o tempo todo? Se a Ucrânia não for minha aliada ou subordinada à Rússia, a Rússia está estrangulada, porque a qualquer momento a Ucrânia pode fechar a torneirinha do gás natural e uma parte importantíssima da economia russa se dá exatamente por exportação de gás natural. Então, por que para a Rússia é absolutamente inadmissível que a Ucrânia dialogue com a União Europeia ou OTAN? Porque esses gasodutos eles deixam de estar sob o controle da Rússia. A gente vai voltar nisso daqui a pouquinho. Tá? O outro aspecto absolutamente central aí aqui, voltando naquela imagem que o Daniel já tinha colocado no mapa, a partir do momento em que a Rússia toma a Crimeia, ocupa as regiões de Luhansk e Donetsk e a Geórgia, né, aquele pedacinho lá da Geórgia, a Abcásia, reparem que a Rússia ela vai ganhar uma costa no Mar Negro muito maior do que ela tinha antes. Reparem, a Rússia já tinha costa no Mar Negro, mas era uma costa menor. Né? Então, é uma região ali, tem inclusive uma base ali chamada Novorossiysk, né? Naquela partezinha ali da Rússia. Mas é uma costa pequena. A partir do momento em que a Crimeia e a Abcásia se tornam regiões russas ou subordinadas à Rússia, no caso da Abcásia, né? Aquela pedacinho da Geórgia, a Rússia domina basicamente o Mar Negro. Ela faz o que ela bem entender no Mar Negro. E por que o Mar Negro é tão importante, Daniel? Dá mais um toque aí. O Mar Negro é absolutamente crucial porque esse é o momento de distanciamento de relações ruins entre a Turquia e a OTAN. Lembrando, gente, a Turquia faz parte da OTAN desde a década de 1950. Tá? A Turquia é parte da OTAN. A Turquia é aquela dos mísseis apontados para a União Soviética, né? Lembrando disso. E esse é o momento de relações difíceis, complicadas entre Turquia e OTAN. Por quê? Porque a OTAN está financiando os curdos na Síria. Por que ela está financiando os curdos na Síria? Porque os curdos estão dando porrada lá no Estado Islâmico. O que a OTAN diz? Turquia, sinto muito, eu sei que você não gosta dos curdos, eu sei que os curdos são uma ameaça para você. Mas os curdos estão sendo brabos e estão dando porrada lá no Estado Islâmico. Sinto muito, eu vou ajudar. Então, a relação entre Turquia e OTAN está estremecida. O que vai acontecer, Daniel? Lembrando que logo aqui, Tanguy, a gente já tem a Síria, né? A Síria está logo ali embaixo. A Síria vai entrar na aula daqui a pouquinho. Aí o negócio vai ficar mais complexo. O que vai acontecer? É só para contextualizar aqui que a gente tem a Síria aqui já, na fronteira com a Turquia. Isso. Então, o norte da Síria é um lugar onde a gente tem uma concentração grande de curdos que estão lutando contra o Estado Islâmico. Então, a União Europeia, a OTAN está enchendo esses curdos de arma para eles darem porrada no Estado Islâmico. A Turquia está falando assim, gente, eu não estou achando maneiro isso aí, não. Aí o Putin pega o celularzinho dele e fala assim, Turquia, tudo bem? Tudo bem. Tô vendo que você apagou as fotos com a OTAN, tá tudo bem? Queria saber se está tudo bem com você. Se você quiser alguém para conversar, um ombro amigo, de repente a gente pode bater um papo. Você sabe que eu não tenho a OTAN como uma grande amiga minha. Podemos falar mal da OTAN juntos, todos nós. O que você acha?
um momento de fragilidade emocional da Turquia, a Turquia se sentindo rejeitada pela OTAN. O que a Turquia fala, Daniel? Porra, vamos conversar então. E aí a gente vai para o próximo slide, porque a gente vai entender como é que as coisas se juntam. No momento em que a Turquia está insatisfeita com a OTAN, né, relações deterioradas entre Turquia e Estados Unidos, particularmente, né, que a gente está falando sobre o governo do Barack Obama, né, uma relação muito ruim. Por que os Estados Unidos estão apoiando os curdos no combate ao Estado Islâmico? Putin e Erdogan, presidente da Turquia, vão se aproximar. Eles vão normalizar as relações. Não eram relações boas, tá? Eram relações difíceis até esse momento. Mas eles têm um incômodo comum, que é um incômodo com a OTAN/Estados Unidos. A Rússia e a Turquia antes o Império Otomano, estão trocando tiro desde o século XVIII, pelo menos, que estão se desentendendo. É um tomando território do outro, é fazendo acordo, aquela confusão ali na Península dos Balcãs, ali na região dos Balcãs, melhor dizendo. Quer dizer, é tudo confuso. Os dois se odeiam, porque a Rússia sempre nutriu aquele sentimentozinho, desde a época de Ivan o Terrível, Tanguy, de que, olha, eu acho que Constantinopla é minha, né? Porque eu, Rússia, sou a genuína herdeira do Império Bizantino. Eu, Rússia, sou a genuína herdeira da religião cristã ortodoxa. Então, numa boa, o Império Otomano, eu não vou esconder de você que o meu sonho sempre foi tomar Constantinopla, tomar sua capital. Né? Então, o relacionamento entre Rússia, o Império Russo e o Império Otomano era péssimo, porque basicamente era uma Rússia que vinha descendo em direção a Constantinopla e os otomanos em guerra com os russos e aquela confusão ali no meio, que, aliás, é basicamente os Balcãs hoje, que ficou mal resolvida. O Império Otomano entrou na Primeira Guerra Mundial contra a Rússia porque a Rússia estava lá. Não, pera, eu quero saber de que lado que a Rússia está. Eu vou entrar no outro. Não, eu estou do lado da Alemanha. Ah, mas se a Rússia... Não, eu vou para lá. Mas se a Rússia está lá, eu estou aqui. Onde a Rússia está, eu estou do lado oposto. Essa é a relação entre Império Russo e Império Otomano, herdada naturalmente pela Rússia moderna e pela Turquia moderna. E no caso da OTAN também, né? No caso da OTAN, eles conseguiram... Pois é, exatamente. Eles conseguiram a proeza de juntar esses dois. E aí, qual é a malandragem? A partir do momento em que o Putin tem uma relação melhor com o Erdogan, você ganha algumas facilidades, né, Daniel? Tipo o quê? Dá mais um toque aí, Daniel. O grande desejo russo, desde sempre, é conseguir passar para os estreitos de Bósforo e Dardanelos. Quer lembrar, Daniel, que desde lá do Mackinder, uma característica da Rússia é o fato de que ela não tem acesso a mares quentes, ou seja, ela é um colosso territorial, mas ela só tem acesso a mares ou fechados, como o Mar Negro, ou mares congelados, né? Que é o Ártico, ou no máximo lá no Pacífico, né? Ela no extremo longe, pra cacete, porque também ninguém liga para o extremo Oriente nesse momento. Então, o desejo russo há 200 anos é conseguir passar pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos. Bósforos, que é onde fica Istambul. Gente, Bósforos passa no meio da capital. Bósforos passa no meio da capital do Império Otomano. Não é a capital da Turquia, porque é Ankara, mas é a cidade mais importante da Turquia. Que mudou mais já com a República da Turquia, né? Uma mudança mais recente. Isso, tem 100 anos. Né? Tem 100 anos que não é mais a capital, mas continua sendo importantíssimo. Então, esse é o Estreito de Bósforos, que o Daniel está mostrando aí. Tem o Mar de Mármara, que fica entre os estreitos, e o Estreito de Dardanelos, que fica lá do outro lado. A partir do momento em que os dois estão dialogando, a Turquia vai facilitar a vida da Rússia. Só para deixar claro, a Rússia já podia passar, tá? Mas a Turquia tinha inúmeras formas de atrasar, de retardar, de dizer que a passagem de determinados navios militares podia ser uma ameaça para a Turquia e não deixar passar, de deixar o navio russo esperando durante sei lá quantas semanas antes de passar. A partir do momento em que eles estão próximos, essa passagem ela se torna fluida. Ou seja, a Rússia começa a ter, finalmente, depois de 200 anos, acesso aos estreitos de Bósforo e Dardanelos. E quando você passa pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos, Daniel, você chega no Mar Adriático, que é esse aí que está grandão. Não, Mar Egeu. Mar Egeu. O Adriático é o da Itália. É o da Itália, entre a Itália e a Albânia.
Isso. Então você consegue chegar no Mar Egeu. E o Mar Egeu, Daniel, é Mediterrâneo, né? Tá conectado ao Mediterrâneo. E quando você chega no Mediterrâneo, Daniel, você chega aonde? Quando você chega no Mediterrâneo, você chega nos países levantinos, ou seja, você consegue chegar na Síria. Né? Você consegue chegar naturalmente ao Mediterrâneo de uma forma geral, né? Então ali o sul da França, Itália, norte da África, você consegue ter acesso a isso tudo, mas você consegue ter acesso principalmente a um dos lugares que está em guerra mais importante do mundo nesse momento, que é a costa da Síria, onde, aliás, a Rússia tem base militar. Dá uma olhada ali, Daniel, está escrito Tartus ali. Estão conseguindo ver? A base de Tartus. Tartus é uma base naval desde a época dos soviéticos que começa a ser abastecido com ainda mais vigor pela Rússia a partir do momento em que tem acesso. Então, o que eu quero juntar as pontas aqui, tá? A partir do momento em que a Rússia toma a Crimeia, ela consegue ter uma relação melhor com o Mar Negro, ela consegue estreitar as relações com a Turquia, ter acesso aos estreitos, ter acesso ao Mediterrâneo e chegar, portanto, à Guerra da Síria. Em 2015, portanto, a Rússia está confortável para participar de forma ativa da Guerra da Síria e, adivinha, Daniel, vencer a Guerra da Síria. Tomar a Crimeia permite ao Putin ganhar a guerra na Síria. Se isso não é ser um baita jogador de geopolítica, eu não sei mais o que é, Daniel. Você toma a Crimeia e você ganha a Síria. Foi? Oi, Tanguy. Vamos voltar aqui para a apresentação. Voltar aqui para a apresentação depois desse passeio ali, passando pelo Mar Negro, Mar Egeu, Mar Adriático, Mar Mediterrâneo, abastecendo as tropas russas na Síria, tratorando os inimigos do amigo Bashar al-Assad. Então, a gente tem aqui uma presença realmente russa impressionante. Tudo isso possibilitado pela passagem ali nos estreitos de Bósforo e Dardanelos, que aconteceu justamente por esse bom relacionamento. Eu lembro que na época que eu vi esses dois juntos, eu falei, eu não estou acreditando, porque eles se odeiam, Tanguy, sempre se odiaram. A Rússia sempre odiou a Turquia, que sempre odiou a Rússia. Os caras apontaram, na época da Guerra Fria, mísseis para a União Soviética, tamanho ódio que os turcos tinham da Rússia, e agora estão aí, de boa. De boa. Eles têm atrito, tá? Assim, é importante deixar claro, essa relação não é uma relação maravilhosa. Eles parecem dois irmãos, tá? Eles se amam quando é contra o cara da escola, tá? Eles se juntam contra o bully da escola, mas eles têm atritos entre eles. Tem uma série de problemas, tá? Um derruba o avião do outro. Eles têm uma série de atritos, mas nesse caso aqui, eles de fato se ajudam. Isso permite, portanto, à Rússia ter um acesso a bases sírias, apoio ao Bashar al-Assad, base de Tartus, vence a guerra da Síria. Na Síria, aliás, estão lados opostos, tá? A Turquia apoia milícias contra o Assad, a Rússia apoia o governo do Assad, mas isso não impede, portanto, que a Rússia use a base de Tartus para abastecer, né, o Assad com apoio e, basicamente, ganhar a guerra civil na Síria. Beleza? Lembrando que naquela tentativa de golpe em 2013 contra o Erdogan, quem avisou Erdogan, Tanguy? Mandou um zap. Mandou um áudio. Amigo. Só para te avisar aí que, sei lá, hein? Recebi informações aqui que, não sei, talvez estejam querendo tomar teu lugar aí. E aí o Erdogan consegue se antecipar, suprimir o golpe e se tornar aí, assim, um sultão, né? Ele vai ter poderes basicamente ilimitados a partir desse momento. A tentativa de golpe abre espaço para que ele possa centralizar poderes, para que ele possa tratorar opositores, tanto no judiciário quanto nas universidades. É um modelo aí, né, Tanguy? Esse negócio de tratorar judiciário, tratorar universidades para aumentar e centralizar poderes nas mãos do executivo é um modelo aí, né? Um modelo que tem sido adotado. Vamos dizer que acontece. Tem acontecido, né? Com frequência em determinados lugares por aí. Segue aí, Daniel. Vamos lá. Vamos para frente aqui. East Med. Olha aí, Tanguy. Chique isso, hein? Mediterrâneo. Você gostou, cara? Oriental. Gostei. Eu achei sofisticado, né? Colocar como East Med. Podia chamar de Mediterrâneo Oriental? Poderia. Mas aí foi Mediterrâneo do Leste? Não, poderia.
EastMed, Daniel, é o nome do gasoduto. Eu não posso ficar inventando o nome do gasoduto. O nome do gasoduto é EastMed. Tá? Dá para Porque traduzir, né? Dá para traduzir, né, Tanguy não, Bagdadi? claro que não, óbvio que não. O Pô, nome do gasoduto é EastMed. Como é que você traduz ao invés de Nord Stream, que é o gasoduto lá da Rússia para a Alemanha, você chama de Riacho do Norte? Você sem não chama, dúvida. né? Você Claro que chama de chama. Riacho do Norte? Então eu vou ficar te Riacho do dizendo uma coisa. Norte. Falou Nord Riacho Stream, do a partir de agora Norte. você está errado, hein? Mas Riacho do beleza. Norte. Sempre Riacho do digo. Norte. Riacho do Córrego Norte, do Norte. Córrego do Norte. o gasoduto de Riacho do Norte tá muito bem. Tá indo bem. Então, qual é exatamente a grande questão do Mediterrâneo Oriental? A Rússia, ela, em grande medida, mantém o seu poder porque ela abastece a Europa Ocidental com gás natural. Então, assim, na hora que fica frio, Daniel, você não quer saber de onde veio o gás natural, você precisa do gás natural. Você vai naquelas casas na Europa e tal, tem umas torneirinhas que você abre, até em banheiro público, tem aquilo é gás, Tanguy. Que É vem gás, de onde? você tá abrindo. Vem da Rússia. Vem da Rússia. Então, Vem da toda vez que você Rússia. gira aquilo ali, o Putin dá um sorriso. Ele sorri. Né? Tchim, é aquele barulho da caixa registradora. Exatamente. Então, qual é a preocupação do Putin? Descobriram reservas naturais, né, reservas de gás natural, no Mediterrâneo Oriental. Ali naquela região que pega, Daniel, o Egito, Israel, Chipre, Líbano. Aquela ruim, região cara. ali Aí é descobriram que ruim. está meio que flutuando em gás natural. Não Mas pode muito ser. gás Aí é natural. ruim. É. Mas aí é ruim. Aí é ruim. E estão planejando fazer um gasoduto que você, de forma ignorante, achou que podia traduzir, mas isso aí é perdoável, tá, Daniel? Não é, tudo bem, você não está informado. Mas fizeram um gasoduto chamado EastMed, estão querendo fazer um gasoduto chamado EastMed, para pegar o gás natural dessa região do Mediterrâneo Oriental e ligar direto para a Europa. Aí o Putin fala assim, porra, mas aí não. Porra, aí sempre não. quebra. Aí sempre quebra. Porque, porra, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer um negócio desse? Aí vocês não quiserem mais comprar gás natural russo, não precisa mais. Aí os outros estão dizendo, aí não precisa mais. Não, mas aí eu não gostei. Não achei maneiro. Então, esse gás natural está sendo explorado por esses 4 países. Egito, Chipre, Israel e Grécia. Quem é que está fazendo barraco, Daniel? Não é a Rússia no primeiro momento. Quem está fazendo barraco é a Turquia. Por quê? O que a Turquia diz? Dá uma olhada no mapa que está aí. Você tem Egito ao sul, você tem Israel, você tem o Chipre ali no meio. Tá? E você tem a Grécia lá do outro lado. O que a Turquia está dizendo? Se eu fosse a Turquia, eu diria isso. Eu tô nesse rachucho aí, ó. Eu faço parte desse rachucho aí, amigo. Vamos dividir. Que história é essa, cara? Como é que vai? Esse mar é meu também. Tem gás natural para todo mundo e para mim não vai ter? Que porra é essa? Vocês estão malucos? É óbvio que eu tenho que estar. Então, o Egito, ou a Turquia, vai falar, ó, não tem jogo, some gandula, fura a bola. Eu não quero saber. Eu não quero saber. O gás natural é meu também. Aí é Vargas. Aliás, hoje, aniversário de suicídio de Vargas. O gás natural é nosso também. Que história é essa, cara? Como é que vai me excluir? Vai nada. Então, isso aqui vai gerar uma mudança geopolítica importante, entendeu? Porque a Turquia ela vai começar a fazer uma aliança com a Líbia. Qual é a ideia de fazer uma aliança com a Líbia, Daniel? Eles vão fechar o mar Mediterrâneo ao norte e ao sul. E o que eles vão dizer é o seguinte, olha só, o espaço de passagem do gasoduto ele vai ter que ser negociado comigo, com a Líbia. A gente é parceiro, a gente é aliado, não quero saber. Se a gente não concordar, o gasoduto não passa por aqui. Da Líbia? Qual dos governos da Líbia? Tem que ter mais de um. O de Trípoli. Tem 2. O de Trípoli. Exatamente. O de Trípoli. Eles vão apoiar o de Trípoli. O que Dona Rússia vai fazer, Daniel? Dona Rússia vai falar assim, eu também quero. É para embarrear esse negócio aí, eu também quero. Porque se sair esse EastMed, ferrou para mim que eu vou ficar na mão de vocês. Então, eu também quero influenciar esse gasoduto. O que a Rússia faz? Ela também vai fazer uma aliança com a Líbia. Só que com o outro governo líbio. Aí é bagunça para dar com pau, tá? Porque tem 2 governos na Líbia. Desde que teve aquela intervenção lá em 2011, que mataram seu Gaddafi, né? A gente já deu curso sobre isso. Né, rapaz? Seu Gaddafi. Mataram seu Gaddafi. Tem curso. A Líbia tem 2 governos. Está disponível. Está disponível. Aqui. Então, a Líbia ela tem um governo. A zona está toda lá, tá, gente? Deu aula sobre isso. Foi o primeiro curso desse ano, agora, 2021.
o Grande Oriente Médio, né, sobre o Grande Oriente Médio. Um governo, que é o governo de Trípoli, é aliado da Turquia. E o outro governo, que é o governo de Tobruk, fez aliança com a Rússia. Os dois querendo fechar o mar Mediterrâneo. Tá? São duas águias do ponto de vista geopolítico, Erdogan e Putin, os dois querendo dar uma sacaneada nesse Oriente Médio, porque a Turquia quer uma parte do gás para ela, e a Rússia quer que esse Oriente Médio, ou se sair, eu pelo menos tenho que ter uma parcela aí para poder dar uma embarreirada, para poder garantir que o meu gás natural continue sendo exportado. Então, aqui lembrando que os navios da Rússia, né, passam aqui, vem aqui por dentro do Estreito de Bósforos, aí depois passa aqui no Estreito de Dardanelos, aí vem aqui pelo Mar Egeu. Opa, já passou no gasoduto. Em direção à Síria. A confusão aqui. A confusão é embolado, é navio russo passando, levando arma para a Síria, apoiando um dos governos da Líbia, e do outro lado tem outro governo na Líbia, que é apoiado pela Turquia, que é amiga da Rússia em algumas questões, mas na Síria também é inimiga da Rússia. E no meio do caminho, tem o Chipre. Chipre é um país bacana, simpático. Finalmente vou ganhar um dinheiro exportando gás natural para a Europa. Eu que sofro tanto, tenho aqui o euro, faço parte da União Europeia, mas sou pobre. E aí agora todo mundo querendo me... Porque eu acho, Tanguy, que o certo é tudo Chipre. É tudo Chipre. Deixa o Chipre administrar. O Chipre está no meio. Eu resolvi assim, olha, é do Chipre e acabou. Acabou. O Chipre está em decadência. É mediana que chama? É mediana, é tudo Chipre. Cara, o Chipre está em decadência, coitado. Há milhares de anos o Chipre está em decadência. Né? Não se acertou o menino. É a chance dele. É a chance dele. Está dentro da União Europeia, faz parte do euro. Não definir nem de onde que é. O Chipre não sabe se é Europa, mas é parte da União Europeia. É parte da União Europeia. Tem euro. Mas também é do Oriente Médio. E uma parte do Chipre ainda é turco. Porra, Daniel, o Chipre é aquele país que é tudo. Ele não é nada ao mesmo tempo. Deixa o gás natural com ele, que pelo menos o rapaz fica feliz. Enfim. Porque se você pensar bem o Chipre, deixa eu só fazer uma pequena digressão, Tanguy, rapidamente. A Europa acabou aqui, né, bicho? O Chipre tá muito lá de lá, né, cara? O Chipre passou da Lima muito. Né? Mas tudo bem, a gente vai levando aí a Europa ainda, e é isso, está na União Europeia. Porque o Egito vai pedir, né, Daniel? Não sei que eu posso entrar na União Europeia, não, porque cara. Virou bunda lelê também, né? É verdade. Rapaz, o Chipre está quase na Síria. Não, o Chipre, se boiar um pouquinho para o lado, bate na Síria. Com movimento tectônico e tal, o Chipre balançar um pouco, bate na Síria. Mas é Europa. Tô na Europa. Não, sou europeu, União Europeia. União Europeia, tem o euro, porque é comigo mesmo. Então tá aí qual foi a malandragem. A Turquia também é complicada, né, Daniel? A Turquia também, do ponto de vista geopolítico, é um negócio maravilhoso, que eles são canalhas até não poder mais. A Turquia juntou isso que a gente chama de EEZ, Zona Econômica Exclusiva. Então, o que a Turquia falou assim, a minha zona econômica exclusiva está juntando com a zona econômica exclusiva da Líbia. E aí é isso, o gasoduto não vai passar quem desenhou esse mapa foi o Erdogan, no caso? Foi o Erdogan. O Erdogan que desenhou e apresentou para a galera. Falou, esse aqui é o mapa. Ele pegou pente, uma puxadinha para cá, o da Líbia ele puxou para falou, Líbia, objeções? Ele falou, não é objeção, pode fazer o que você quiser aí. Falou assim, gente, é isso aqui, não pode passar o gasoduto aqui se eu não deixar, não. Eu tenho que poder passar. E a Rússia olha para tudo isso. E para passar tem que deixar o faz-me rir, né? Tem que deixar o faz-me rir. E aí a Rússia ela se associa ao outro governo da Líbia, porque seria muito fácil se tivesse um só, são dois, e ao Egito, que está para cá da Líbia. Então a Rússia também ela se posiciona no sentido de ocupar o East Med, de ocupar o Mediterrâneo Oriental. De modo que fazer esse gasoduto, olha como é que embolou o negócio. De modo que a Rússia ela consegue manter o gás natural dela passando lá pela Ucrânia, que ela manteve do lado dela também. E é o melhor estilo Vladimir Putin, né, Tanguy? Olha para o mapa, fala, peraí, quem é que está precisando de amigo? Quem é que está sobrando nessa parada? Egito deve estar vivendo um momento difícil, vou ligar para o Egito. Deve estar desesperado para ganhar grana com esse gasoduto. O governo da Líbia, tem um dos governos da Líbia que, tá solto. Acho que eu vou ligar para o outro governo da Líbia. Um dos governos da Líbia que está sem apoio, que está sem amigos. Cara, esse é o estilo Putin, né? Vai lá, dá uma olhada, quem é que está sobrando, quem é que está precisando de um amigo, de um ombro para dar uma chorada, né? Alguém que tenha bomba nuclear, alguém que tenha caças, alguém que seja forte, alguém que seja viril, não é isso? É isso que vai pensando.
Que monte urso, que nade no gelo. Quem é que está precisando de um amigo robusto? É isso. Esse é o estilo do Putin. Ele vai ali, tem que fazer uma presença. Oferece seu braço forte, né? Seus ombros espadaúdos e consegue fazer amizades. É assim que ele faz. É isso. Já sou amigo da Síria. Israel não quer muito papo comigo, também não quero papo com Israel. O Líbano é muito confuso e não está no meio dessa confusão. O Chipre, coitado. Onde é o Chipre? Deve ter pensado o Putin. O que é o Chipre? Então, vou fechar ali com a Líbia, com um dos governos da Líbia e com o Egito. É isso. Segue aí, Daniel. Onde mais que seu Putin vai mexer? Ele tem riscos, né? Putin, assim, tem coisa ali que ele olha e fala assim, opa, aqui eu tenho que ver. O EastMed, esse gasoduto, ele pode tirar a centralidade da Rússia, foi o raciocínio que a gente fez no slide passado. Então, o que o Putin tenta fazer é exercer influência sobre o projeto. Ter uma parceria com um dos governos da Líbia, ter uma parceria com o Egito e tentar garantir que, assim, o gasoduto ele parece que vai sair, viu, Daniel? Não tem muito jeito. Ele vai sair. Mas a Rússia precisa ter uma parte das ações. Eu preciso poder mandar nesse negócio aqui para garantir que o gás natural russo continue passando. Tá? E para isso, o que ela faz, o que a Rússia faz, é se contrapor à Turquia. Eu preciso garantir a Turquia, ela tem que garantir. Como é que é o nome do gasoduto, Daniel? O Nord Stream 2, como é que você traduziu aí? Riacho do Norte. Riacho do Norte 2. Riacho do Norte 2. Riacho do Norte 2. O que é o Nord Stream 2? O Putin também, ele tenta fazer, olha, o Daniel vai ficar orgulhoso de mim agora, ele tenta fazer um hedge. Mandei bem agora, hein, Daniel? Mandou. Hedge é bom. Hedge é proteção em português, no caso. Mas exatamente. Tudo bem. Se proteger. Que você está falando em português aí, eu estou americanizando tudo, estou inglesando tudo. O que ele vai fazer? Ele sabe que a Ucrânia é a passagem de gás natural, que é a galinha dos ovos de ouro dele. Só que ele não pode ficar confiando na Ucrânia, porque a Ucrânia é rebelde. A Ucrânia, tem hora que quer se aproximar da União Europeia, não dá. Não dá para confiar em Ucrânia. O que ele fez? Ele começou a construir um gasoduto que liga direto no mercado consumidor, sem passar pela Ucrânia. E ainda tem um lado bom. Pelo Mar Báltico. A Ucrânia vai ficar sem dinheiro, vai ficar dura, depois vai vir aqui pedir ajuda para mim. Vai ter que ajoelhar. Para dar uma enfraquecida na Ucrânia. Estão achando que, só porque o gasoduto passa por aí, vocês podem dar palpite, dar pitaco. Só porque vocês produzem grãos. Só porque vocês são o maior produtor de grãos da Europa. E daí? Quem são vocês? Vou passar o gasoduto lá por cima. Vou passar o gasoduto lá por cima, a Ucrânia vai ficar enfraquecida e vai comer na minha mão. É isso. Exatamente. Então já fizeram Nord Stream 1, que já está funcionando. E agora, a ideia agora com o Nord Stream 2 deve ficar pronto daqui a alguns poucos meses, viu, Daniel? E começar a funcionar no início do ano que vem. É vender gás natural diretamente para o mercado consumidor, também chamado de Alemanha, que é quem mais compra gás natural. Diga. Finlândia reclamou, não, cara? Finlândia, Estônia. Finlândia. Letônia. Finlândia foi aquele que a União Soviética invadiu, aconteceu, sapateou por lá, né? Polônia reclamou também, não, tá passando aqui no meu mar territorial, para passar, tudo bem. Nada. A Alemanha pediu, Frau Merkel. Frau Merkel virou e falou assim, deixa passar aí. Ele falou assim, sim, senhora. E passou. Incomoda profundamente, na verdade, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é que falam assim, aí não. Eu estou fazendo esse esforço aqui, tem 100 anos para conter os caras. Aí os meus aliados começam a comprar gás natural deles. Aí me complica, né? Mas, então, tu quer que eu morra de frio também, Estados Unidos? Você pirou também? Quer que eu morra de frio? Me manda casaco. Quer que eu morra de frio? Então tem que me mandar mais casaco para cá, porque senão o frio aqui é foda, né? Você tá aí nos Estados Unidos, tudo quentinho, cheio de gás de xisto aí. Eu aqui tô com frio, meu amigo. Então vai chegar gás natural. E é importante lembrar que gás natural, como fonte energética de aquecimento, é muito barato, Tanguy. É muito barato. Claro que a margem de lucro é absurda, porque o gás natural é quase uma sobra ali da extração de petróleo e tal, mas é uma fonte de energia muito barata. Gás natural, não por acaso, você tem aí o gás natural sendo utilizado como fonte energética em algumas situações, justamente por conta do seu custo muito baixo. Então, como fonte de aquecimento, é uma ótima alternativa. Pois é. E então o que a Alemanha está dizendo é exatamente isso. Os Estados Unidos, sinto muito, eu gosto muito de você, te considero pra caramba, mas olha só, não tem como, não tem jeito. E aí, assim, tanto o governo do Trump quanto o governo do Biden chegaram a pressionar, veja bem e tal, e colocaram apenas uma condição. A condição é,
tem que continuar passando gás natural pela Ucrânia. Tá? A gente aceita, beleza. Não vai ter jeito, não vai ter jeito. É importante para a Alemanha também, então ok. O Nord Stream 2 vai funcionar, vai dobrar a capacidade russa de venda de gás natural para a Alemanha. Mas não pode secar a Ucrânia. Porque qual é a preocupação da União Europeia? A mesma da Rússia, né? Se a Rússia tem a preocupação de a Ucrânia ficar do lado oposto e ela perder essa proteção, a União Europeia também tem tem essa preocupação. Se a Ucrânia se tornar definitivamente um satélite russo, a Rússia chega muito perto da União Europeia, ela chega na fronteira da União Europeia. Então, a Ucrânia é importante que ela esteja lá. O acordo que eles fazem é: deixa a Ucrânia aí, não precisa passar o gás natural todo para não dar muita moral para ela, mas também não pode secar a Ucrânia, senão a Ucrânia ela se desfacela. Se ela se desfacelar, acaba a proteção. Acaba a proteção para mim e para você. Então, deixa a Ucrânia. Dá uma olhada no tamanho da Ucrânia, tá, gente? Eu acho que às vezes a gente não tem muita noção. A Ucrânia é muito grande. É porque, assim, é complicado você dizer que a Ucrânia é grande porque a gente compara com a Rússia. Aí, porra, aí não tem nem graça. Mas para o ela é um padrão país europeu, muito é um país grande. gigante. É para o Gigante, padrão exatamente. europeu. E lembrando que a Ucrânia ela tem fronteira com vários países da União Europeia. Então, ela tem fronteira com a Romênia, ela tem fronteira com a Hungria, Eslováquia, Polônia. São todos membros da União Europeia. Quer dizer, é uma questão realmente muito, muito sensível. A Bielorrússia não dá, né? O Shevchenko, não é Lukashenko, que é o ditador Shevchenko era um baita atacante ucraniano. da Ucrânia, é verdade. Jogar no Milan. Isso. A Bielorrússia é beat da Rússia, né? Do Putin, a Belarus. E aqui tem até um pedacinho de Rússia, né, Tanguy? Esse é um pedaço que às vezes a gente esquece. Aqui é a Rússia, gente. Kaliningrado. Kaliningrado, pedaço... aliás, Daniel, era onde viveu Kant. Kant só é considerado alemão porque na época do Kant isso aí era do Império Alemão. Isso aqui era Prússia. Isso aqui era Prússia, exatamente. Então, alemão com Prússia, né? Mas depois se tornou um território russo, né? Então, se o Kant tivesse nascido hoje, a filosofia kantiana, o iluminismo kantiano seria russo, né? O que você ia fazer? Como é que você ia lidar com isso? Aí não pode, né, cara? Aí o Kant seria comunista, é isso. Porque o Kant é comunista, né? O Kant é comunista, né? Kant né? Mas aí seria de uma nação comunista, é mais profundo do que eu quero dizer. Seria apropriado por uma nação comunista, é isso. Pois é. Então o ponto fundamental é: o Putin ele faz o head dele exatamente para tentar diminuir a sua dependência do fluxo de gás natural que passa pela Ucrânia. Tá? Preciso garantir que não depender tanto da Ucrânia. O Tanguy, num determinado momento, falou: é interessante para a Alemanha, os Estados Unidos cedem em relação a isso. É claro que quando você faz um gasoduto direto da Rússia para a Alemanha, é um caminho mais curto e é mais barato. Né? Não só mais barato do ponto de vista do transporte, mas mais barato porque cada país que você vai passando ali o gasoduto vai pingando um dinheiro. Então, passa na Ucrânia, pinga o dinheiro. Aí passa na Eslováquia, pinga o dinheiro também. Isso vai encarecendo o custo para a Alemanha, que acaba, no final das contas, importando o gás natural. Se você faz direto da Rússia e os países ali vizinhos daquela região marítima não reclamaram, é sem custo. É sem custo. Você corta o custo para o consumidor final. Agora, tudo isso ainda angustia o coração de Putin. O Putin ainda fala assim: porra, mas tá difícil, né, cara? Tá brabo. Porra, estão tentando me cercar de tudo quanto é lado, cerca daqui, cerca de lá e tal. Para onde que eu posso vender meu gás natural, que é o meu faz-me rir, que é o meu pão de cada dia, sem ninguém me encher o saco? E aí ele lembra que tem um cara que é vizinho. Mas sabe quando é vizinho muito longe, Daniel? É vizinho, mas tá longe pra cacete. Mas muito longe. Que é a tal de China, Daniel. Rapaz, tem China aqui também, tem China. né? Tem fronteira. É longe pra cacete? Mas é vizinho. Rapaz, tem fronteira, né? Tem fronteira terrestre, olha que beleza. É grande, não é pequeno não, é grande. Rapaz, fronteira, isso aqui é fronteira também. Aí ele dá uma ligada pra China, fala assim: ô China, tudo bem? Vem cá, eu tô com um negócio aqui que eu acho que você, porra, vai gostar. Gás natural. Aí a China falou: quero, manda. Aí o Putin fala: peraí, mas eu tô com um problema. Não tenho gasoduto. Eu não tenho como mandar. A China fala assim: faz o seguinte, me dá a chave do Pix, eu vou fazer o Pix, e você faz uns gasodutos aí. O Putin fala: porra, mas vai ser caro. A China fala: imagina,
Você me dá o Pix aí que eu faço. Eu faço o Pix para você construir o gasoduto que você quiser. Você faz aí que a gente vai fazer a união sinistra aqui, hein? A gente vai se juntar aqui. Porra, não vai sobrar pedra, só pedra. Aí Ô, o Putin fala China, assim, beleza. mas é muito gás. É muito gás. Pô, comigo eu consumo isso tudo. Consumo isso rapidamente, porque Se puder crescimento dobrar, aqui, inclusive, quiser mandar mais, também pode mandar. pudesse ser Tendo, o eu dobro compro. disso aí, desse muito, pudesse ser o dobro do muito. E aí dá mais um toque aí, Daniel. A China também não tem limite, viu, Daniel? A China começa a construir gasoduto. Constrói gasoduto. Tá aí, construíram uma rede de gasodutos chamados de Power of Siberia. Ou seja, eles pegam um gás natural lá da Sibéria, considerado durante muito tempo simplesmente o fim do mundo, lugar onde não tem nada, nem ninguém se interessa pela Sibéria, onde você manda gente para Só porque é morrer lá de gelado, trabalhar. só porque Né? é gelado, só porque o clima é hostil, só porque não tem nada Não tem perto. gás natural. Agora tem gás natural. A rodo. E a China fala assim: pode mandar para mim que eu compro. Então, dessa maneira, a Rússia ela passa a ter uma proteção que é, se der tudo errado lá no Ocidente, lá na Rússia Ocidental, se der treta lá no IstMed, se a Ucrânia der problema, se não quiserem mais comprar meu gás natural lá na Alemanha, não tem problema. Quer dizer, tem. Mas eu tenho pelo menos uma proteção, porque a China ela consome gás natural num ritmo que eu não consigo aguentar. Eu não estou dando conta. Você imagina, né, quanto que ainda dá para vender gás natural para ela. Isso traz naturalmente um risco para a Rússia, que é o risco de se tornar dependente da China. Mas, ao mesmo tempo, também traz para a Rússia uma enorme vantagem. E aí, Daniel, eu quero voltar lá para o início da aula. No início da aula, primeiro slide, a gente falou aqui sobre o Mackinder. E que a preocupação do Mackinder era a possibilidade de você juntar a Rússia, que é o Heartland, com uma nação industrial, que seria a Alemanha. O que acabou não acontecendo. Conseguiram evitar. Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Rússia e a Alemanha estavam em lados opostos. É possível que a gente esteja vendo o medo do Mackinder se concretizar agora. Não com a Alemanha, mas com a China. É possível que nós vejamos, portanto, uma aliança cada vez mais estreita entre Rússia e China, uma nação enorme como a Rússia, que é o Heartland, que segue sendo inexpugnável, que a gente está vendo agora, montada em recursos naturais, como, por exemplo, o gás natural, abastecendo uma nação profundamente industrializada, riquíssima. Não é mais a Alemanha, que era, aliás, a segunda maior economia do mundo à época, ou terceira. Agora é a China, que é a segunda maior economia do mundo. E aí eu quero que vocês deem uma visualização, gente, dá uma olhada no mapa mundo, se o Daniel quiser colocar na tela aí, o que significa a junção territorial de Rússia e China. Abre a imagem, Daniel. Abre a imagem. Olha que coisa monstruosa que é a junção de Rússia e China. Você está falando sobre o domínio, ora, da Ilha Mundo. Talvez o Mackinder tenha alertado sobre esse risco lá em 1904 e, por causa do alerta do Mackinder, ele não tenha se concretizado, porque todo mundo falou assim, realmente se juntar a Rússia ou a União Soviética com a Alemanha, ferrou. Vai isolar todo mundo. Mas talvez isso esteja se concretizando exatamente nesse momento. A junção entre Rússia e China, ela é e tem que ser assustadora para todo mundo que fica contra eles. É isso que faz com que Estados Unidos e os países da Europa Ocidental olhem para isso aqui com tamanha preocupação. Então, no final das contas, quer dizer que a gente está fechando um pouco uma discussão que nós tivemos anteriormente, que a China precisa de aliados, né, Tanguy? A China também precisa de aliados. Afinal, ela observa que no curto prazo o grande rival é os Estados Unidos, mas no médio e longo prazo o grande rival é a Índia. A gente já falou, inclusive, sobre isso bastante no curso sobre Índia e também no curso sobre China. E me chama muito a atenção como a aliança entre China e Rússia me parece bastante natural dentro desse contexto. Quer dizer, olha, China, eu não me dou bem com a Europa, nunca vou me dar. Eu sei que na primeira oportunidade eles param de comprar meu gás natural, vão me dar uma facada pelas costas. Eu sei que você, China, também não é benquista pelo Ocidente, o pessoal acha você esquisita, acha que você, né, tem uns padrões aí que não são muito legais do ponto de vista de direitos humanos, do ponto de vista de ausência de democracia. Eu, China, não ligo para isso.
Acho isso uma bobagem, uma coisa burguesa, essa coisa, tem que ter eleição, e a eleição tem que ser limpa, né? Tem que ter liberdade de expressão. Acho isso coisa de burguês, China. Então, acho que a gente tem tudo a ver. Eu tenho muitos recursos naturais, você é industrializada, acho que a gente pode firmar aqui um match, uma parceria bacana, né? E vai ser ganha-ganha para os dois aqui. E o povo vai ficar louco, o povo vai do Ocidente, vai se rasgar. Eu sei, China, que poucas coisas te dão tanto prazer quanto tu vê o povo do Ocidente se rasgando, dizendo, meu Deus, e agora? E agora? O que que a gente faz e tal? E, Tanguy, do outro lado, cabe à Índia buscar ajuda lá dos Estados Unidos, buscar ajuda do Japão, buscar ajuda da Austrália, até como a gente explorou numa outra oportunidade, para tentar criar aí essa nova Guerra Fria. Não deixa de ser uma nova Guerra Fria, em outros termos, muito mais econômica e muito menos ideológica, mas acaba sendo justamente, de novo, um mundo que vai rachando e dentro dessas disputas por poder, que, aliás, é uma constante na história da humanidade, né? Pois é. E por fim, Daniel, só para a gente finalizar, né, e ir para a novidade, né, não sai ainda, não acabou ainda. O que é impressionante, muito impressionante, é a capacidade do Putin de juntar essas pontas todas, né? Isso é tudo integrado. Eu sei que faz muito parte do pensamento russo, né? Do xadrez russo que ele está jogando ali. Por isso que o nome da aula é o jogo de Putin, porque é impressionante o fato de você fazer uma jogada na Crimeia que te traz uma vantagem na aproximação com a Turquia, que te leva ao Mediterrâneo, que te leva à Síria, o que te possibilita, estando na Síria, ter acesso, por exemplo, a, né, bagunçar o coreto ali no Mediterrâneo Oriental, vender gás natural direto para a Alemanha, sem passar pela Ucrânia, ter a alternativa da China, além das inúmeras outras coisas que a gente nem colocou na aula, né, Daniel? Que a gente vai explorar mais para frente, inclusive se você tiver a boa vontade de dar mais um toque aí para a gente trazer a novidade para o pessoal. Meu Deus. Meu Deus. Tem um novo curso, é isso, Tanque. Um novo curso. Eu não sabia não, Daniel. É novo curso? Você não sabia? Começa semana que vem já? Novo curso. Começa semana que vem, dia 31 de agosto, daqui a exatamente 7 dias. Né? As informações e as inscrições estão disponíveis lá no site do Petit, né? petcursos.com.br. E o curso será sobre quê, Tanque? Sobre quê? Vamos lá. Temos uma pista, Daniel? Talvez. Tem aqui o nosso símbolozinho do Petit Jornal. Mais um toque. Ih, meu Deus. Quem tem medo de Vladimir Putin? Tanguy, você não satisfeito em colocar o nome do Putin na aula gratuita, também vai botar o nome do Putin no curso, é isso mesmo? Veja bem. Não deu para explorar tudo que a gente queria sobre o Putin. Por exemplo, a gente falou sobre a infância do Putin. Não falou. A gente falou sobre onde estudou Putin. A gente falou sobre a presença de Putin na Alemanha Oriental durante a Guerra Fria, na mesma época em que Angela Merkel vivia na Europa Oriental, na Alemanha Oriental. Não falou. Falamos sobre a ascensão dele em São Petersburgo. Falamos sobre como é que ele se tornou primeiro-ministro, presidente e liderança espiritual eterna da Rússia. Não falamos sobre nada disso. Então, a gente vai precisar de um curso para a gente conseguir falar sobre a Rússia contemporânea. Esse curso é dedicado à Rússia, tendo sempre como fio condutor o Putin. Tá? Então, a ideia é que nas próximas 4 semanas, né, já a partir da semana que vem, a gente consiga falar sobre a trajetória russa desde o fim da União Soviética. A gente vai dar uma contextualizada, né, mas principalmente essa trajetória pós-soviética, tendo consciência exatamente dessa decadência russa na década de 90 e do estilo Putin de governar. Hoje a gente falou muito sobre a geopolítica, né, sobre esse jogo macro, né, que a Rússia faz. Mas tem muito sobre o estilo do Putin de governar e outras questões internacionais nas quais a Rússia se coloca. Todo o simbolismo que o Putin traz junto consigo vai ser isso que a gente vai explorar ao longo das próximas aulas. Vamos olhar aqui com maior detalhamento, né, Tanguy? O que vai ser visto em cada uma das aulas. Então, na primeira aula, a gente vai falar um pouco da Rússia, do gigantismo dos czares à potência soviética, uma série de referências que eu fiz hoje me parecem importantes serem aprofundadas.
a questão justamente do distanciamento em relação à Europa, a percepção da Rússia como uma nação cristã ortodoxa, a expectativa de um dia tomar Constantinopla, uma série de elementos que fazem parte da mitologia russa, que fazem parte da maneira como a Rússia se enxerga no mundo e que tem influência na política externa, na política econômica da Rússia atual. Então, a primeira aula vai ser dedicada a isso. A segunda aula vai ser dedicada à Rússia pós-soviética, né, e as crises que essa Rússia pós-soviética viveu, e aí a gente vai poder falar justamente de maneira aprofundada dessa tendência ao colapso e o medo, num determinado momento, que a Rússia entrasse realmente em divisão e que ela implodisse, literalmente implodisse, em várias nações menores. Por que que a Rússia tinha esse risco? Qual é a complexidade russa? A terceira aula, a gente vai falar sobre Putin, o homem Putin. É uma aula biográfica sobre o Putin, né? Quem ele é, qual é a sua formação, quais são as suas experiências. Ele é comunista, né? Já foi comunista em algum momento da vida ou não. São aspectos que a gente vai explorar, porque não tem jeito. Dentro de um regime personalista, como é o regime de Vladimir Putin, você não entende a Rússia, você não entende a política russa, a geopolítica russa, sem entender quem é o Putin. É um regime personalista, então entender o personagem é fundamental. E a aula 4, o mundo que a Rússia quer, relações diplomáticas, cenário econômico, o que ela espera, o que ela deseja. Se a Rússia molda o mundo, né? E se a Rússia recebesse um papel em branco, como é que ela desenharia o mundo? O que ela faria com esse mundo? Então, esse é o curso que nós desenhamos, é um curso que começa na semana que vem. O pessoal que está inscrito no pacote, naturalmente, já está matriculado automaticamente. Quem não tá inscrito no pacote ainda pode entrar no pacote, lembrando que o pacote dá direito a uma quantidade de 9 cursos dados ao longo de um ano, e aí você tem um super desconto, mais de 40% de desconto. Então, você pode fazer esse curso individualmente, unitariamente, e apenas esse curso sobre Vladimir Putin. Inscrições e informações lá no site do petcursos.com.br. Isso aí. Queria agradecer o pessoal que ficou até agora ouvindo a gente falar sobre a Rússia, um tema de fato fascinante. Façam um curso, gente, vai ser realmente interessante. Indiquem para quem vocês acharem que pode gostar, colega de trabalho, parentes, pessoas que acham que o Putin é comunista, gente que acha que a Sputnik V vai fazer com que você troque a água da sua geladeira por vodka. Indiquem para essas pessoas. Marque a gente nas redes sociais. O projeto Petit Jornal, principalmente o Petit Cursos, é um projeto com o qual a gente se dedica, né, para o qual a gente se dedica muitíssimo para preparar as aulas, ter conteúdo sempre atualizado, conteúdo interessante. Obrigado pela presença de vocês. Inscreva-se no curso, tá, gente? petcursos.com.br. Semana que vem a gente começa. E daqui a 5 semanas, né, Tanguy, a gente tem uma nova aula gratuita, então fiquem atentos às redes sociais do Petit Jornal, aos comunicados do Petit, divulguem o nosso projeto, que é bastante importante nas redes sociais. E nos vemos semana que vem, primeira aula sobre o curso de Rússia, do gigantismo dos czares à potência soviética. Tchau, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau.